Fobia Animal. Esse é o sudoeste americano. Essa parte dos Estados Unidos está situada no norte mais remoto do deserto de Sonora, o deserto mais quente da América do Norte. Em lugares como este, somente as criaturas mais resistentes sobrevivem. Essa árida paisagem foi uma das portas para a invasão das abelhas africanas, mais conhecidas como abelhas assassinas. Abelhas africanas são uma espécie irritadiça das abelhas domésticas. Há mais de 40 anos, o governo brasileiro fez uma experiência cruzando abelhas domésticas europeias e africanas, para tentar produzir uma espécie mais dócil e produtiva. O problema é que eles foram bem-sucedidos demais. Um lançamento acidental em 1957 deu início à ofensiva das abelhas. Os enxames se cruzaram rapidamente e dominaram as colmeias locais. Elas expandiram-se para o norte através da América Central e México, numa velocidade de 3 a 482 km por ano. Aonde quer que fossem, ouviam-se depoimentos de nuvens negras de abelhas furiosas atacando rebanhos de gados, animais e pessoas. A mídia as chamou de abelhas assassinas. Inevitavelmente, as abelhas africanas se estabeleceram nos Estados Unidos. Ninguém tem mais medo dessas abelhas do que Michael. Por quase toda a sua vida, as abelhas causaram em Michael um terror profundo e incontrolável. Ele e sua mulher Kathy mudaram-se para o sudoeste americano em 1992. Eles buscavam uma vida calma e se estabeleceram na pequena colônia de artistas de Bisbee, no Arizona. Um ano mais tarde, em 1993, foram registrados os primeiros enxames de abelhas africanas no Arizona. Para Michael, foi como se seu pesadelo tivesse se tornado realidade. Todas as abelhas que você vê por aqui são abelhas assassinas. Não me sinto nada confortável quando saio de casa. Meu filho quer se formar aqui. Em no máximo 2 anos dou fora daqui. Mas na verdade não importa onde ele more ou a que tipo de abelha ele esteja exposto. Ver ou ouvir qualquer tipo de abelha causa nele um pânico incontrolável. Eu acho que... o que me dá mais medo é o som das abelhas. Vê-las a uns 3, 4 metros de distância não me incomoda tanto, contanto que eu possa fugir delas. Mas se uma delas fica zunindo no meu ouvido, eu corro como um foguete na direção oposta. É só ouvir qualquer coisa com um som parecido com o de uma abelha, e ele sobe pelas paredes, e ele fica louco. Não é uma fobia divertida de se ter, porque se você gosta de ficar ao ar livre, você está sempre olhando para todos os lados. Esse medo tão forte atormenta Michael desde que ele era criança, deixando-o ansioso o dia inteiro e enchendo seus sonhos de horror. Pesadelos. Nossa, como ele tem pesadelos. Ele me acorda insistindo que há abelhas em casa ou que elas estão atacando nosso filho ou coisa parecida. Ele me contou de um sonho onde abelhas do tamanho de bolas de basquete o estão perseguindo. E ele começa a gemer e a chorar e eu tenho que acordá-lo porque ele começa a suar em bica. Ele fica apavorado. Ele me conta como se sente mal e fica me perguntando como é que ele pode ter medo de uma coisa tão pequena. Controle de envenenamento do Arizona? Oi, eu espero que você possa me ajudar. Meu marido foi picado por muitas abelhas e está com muita dor. Picadas de abelha matam por volta de 40 pessoas por ano somente nos Estados Unidos.
A maioria dessas mortes são causadas por reações alérgicas graves. Não há diferença entre a picada de uma abelha africana ou de uma abelha doméstica. O perigo está na tendência das abelhas africanas de atacarem em massa. Mas, em média, apenas uma pessoa morre por ano de picada de abelhas africanas. A doutora Leslie Boyer é médica toxicologista e diretora do controle de envenenamento do Arizona. Um adulto saudável pode suportar centenas de picadas de abelhas. Vai ser um dia horrível. Você terá de tirar vários ferrões, mas vai sobreviver, mesmo sem ir até um hospital, a não ser que você seja alérgico. Você tem ideia de quantas abelhas o picaram? Ah, meu Deus, eu não sei. Ele disse que eram muitas. Por outro lado, se você tem problemas no coração, ou se tem asma, ou se por alguma razão está vulnerável, ou se é uma criança pequena e levar centenas de picadas de abelha, ou mesmo se você for uma pessoa saudável e levar milhares de picadas, isso é muito perigoso. A taxa de mortalidade varia dependendo do país com o qual está lidando e dos tipos de cuidados médicos disponíveis. O que quero que faça é tentar retirar todos os ferrões. Não deixe sobrar nenhum. Você me entendeu? Para as abelhas, picar é uma missão suicida. Elas dão sua vida para proteger sua rainha. Uma vez que a abelha insere seu ferrão, ela deve se livrar dele para se libertar. O ferrão permanece na pessoa picada, liberando sua última dose de veneno. Imagine centenas de picadas como essa, ou até mesmo milhares. É assim que é ser atacado por um enxame de abelhas assassinas. Quando os enxames em Bisbee, no Arizona, começam a causar problemas, as pessoas da cidade chamam Reed Booth. Booth é um especialista no perigoso negócio de remover colmeias de abelhas africanas. Basicamente, temos que nos assegurar que todos estejam dentro de suas casas e que os animais também estejam protegidos para que não sejam atacados muito gravemente. A temperatura aqui vai chegar a uns 38 graus e dentro da roupa de 48 a 54. Booth começou como um apicultor amador. Agora ele cuida de todas as remoções das abelhas assassinas do estado. Nos meses de verão, ele recebe cerca de 5 ligações desesperadas por dia. Hoje, ele foi chamado novamente para um rancho na antiga vizinhança de Michael e Kathy. O rancho dos Pursley está cercado por abelhas africanas há anos. Ninguém sabe exatamente por que as abelhas africanas são tão agressivas. Todas as colônias têm abelhas protetoras. Elas agem como um sistema de alarme para a colmeia. Quando as abelhas guardiãs detectam uma ameaça, elas emitem uma substância química, o feromônio, que diz para o resto da colmeia atacar. O perigo vindo das colmeias de abelhas africanas é dobrado. Já se sabe que elas utilizam mais abelhas guardiãs e que essas guardiãs são mais sensíveis a estímulos de ameaça do que as suas parentes europeias. Nós usamos o traje completo sempre que estamos lidando com qualquer situação que envolva abelhas africanas. O potencial para elas se tornarem perigosas é muito grande e nunca sabemos o que pode irritá-las, o que pode levá-las a nos atacar com força total. Elas atacam com tanto fervor que em 15 segundos você tem 15 mil abelhas te atacando. Completamente. E querendo sacrificar suas vidas para tirar você dali ou te matar. Já vi colmeias das quais você não podia se aproximar nem a 6 metros e elas já saíam para te atacar. E como elas sabiam que eu estava lá, eu não sei. Mas elas saíram e atacaram e os ferrões literalmente pareciam granizos caindo da sua roupa. Dava para sentir o cheiro do veneno. Muito bem, acabamos. Essa era uma colmeia pequena e fácil de se remover. Mas as coisas não são assim tão fáceis. Há 2 anos, esse rancho foi o cenário de um ataque mortal de abelhas assassinas. Milhares de abelhas cercaram Norma Pursley e seu rebanho.
Meu filho e eu estávamos limpando a garagem. E quando saí pelo portão do jardim, uma abelha estava zunindo na minha cabeça. Eu tentei tirá-la. De repente, 2 abelhas me picaram aqui, outras 2 aqui e outra na parte de trás do meu braço. Então, eu dei meia volta e voltei para casa. E nós não conseguíamos mais sair. Os cavalos estavam no quintal, ali na frente do galinheiro. Você nem conseguia ver como eles eram por causa da grande nuvem escura de abelhas. O jovem cavalo já estava morto. O que as fez atacar? Será que foi o cheiro? Foi assustador. Muito assustador. Naquela época, Michael e Katy moravam bem na frente do rancho dos Pursley. O enxame assustou tanto Michael que ele se recusou a sair de casa por 3 semanas. Quando a senhora Pursley, quando eles foram atacados por um enxame de abelhas, nós morávamos do outro lado da estrada. E quando fiquei sabendo daquilo, eu não quis sair de casa. Eu ficava o tempo todo olhando para o céu, procurando uma nuvem grande e escura de abelhas. A reação de Michael foi a mais natural possível para mantê-las longe. Mas essa não é a reação correta por poder levar as abelhas a um perigoso ataque. Mas para Michael é impossível conter o pânico quando uma abelha chega muito perto dele. As pessoas dizem para não espantar as abelhas, muito menos correr. Mas quando você fica com medo, não pensa em nada. Você apenas reage. Um encontro com uma abelha quase custou a vida de Michael e Katy. Estávamos dirigindo por essa estrada pelas montanhas. Ventava muito. Havia uma colina de um lado e apenas uma queda leve do outro lado. De repente, Michael solta completamente o volante. Eu comecei a zigue-zaguear com o carro. E tudo que ele conseguia dizer era abelha, abelha, abelha. Ela gritava, tire seu pé do acelerador, e tentava pegar o volante. E eu não percebi que estava pisando muito fundo no acelerador. E eu acabei chutando literalmente o pé dele para fora do acelerador. E isso nos tirou da estrada. Essa, com certeza, é a minha pior lembrança. Ele não conseguia pensar, ele não conseguia falar. Eu nunca tinha visto ninguém daquele jeito. Agora, Michael vai finalmente procurar tratamento para seu medo e desvendar o terrível segredo por detrás do seu pesadelo. Depois de uma vida inteira temendo abelhas, Michael irá se submeter à hipnose com o Dr. Steven Gergovich, um professor de medicina da Universidade do Arizona. Um cirurgião abre a pessoa e tem acesso a órgãos vitais, pulmão, coração. O terapeuta, usando a hipnose, abre a pessoa para seu subconsciente, onde podem existir muitas emoções, lições e crenças que são muito assustadoras e muito poderosas. E enquanto estou contando de 10 a 9, um passo de cada vez, você vai acessar aqueles sentimentos de conforto e paz, de calma, tranquilidade e segurança. Um passo de cada vez, você vai se aprofundar mais e mais até chegar ao zero. As lembranças e os pesadelos de Michael deram a ele uma vaga ideia das origens do seu medo. Mas agora, o Dr. Gergovich levará Michael de volta ao seu passado, para revelar de uma vez por todas o evento que deu início à sua fobia. Quando estamos lidando com a hipnose para medos e fobias, usamos a hipnose, na maioria das vezes, para apagar o que eles aprenderam anteriormente e que os fez ficar com medo, e substituir isso por um novo ensinamento. Você precisa voltar para onde aprendeu esse medo e superá-lo. Sim. Muito bem. Diga onde você aprendeu a ter esse medo.
Eu estou numa pequena casa. Uma casa pequena. Quantos anos tem? Uns 3. Uns 3. E nessa pequena casa, esse garoto de 3 anos está passando pelo quê? O que está acontecendo com esse garoto de 3 anos? Há abelhas por todos os lados. Há abelhas por todos os lados. As memórias reprimidas de Michael estão começando a aparecer. Ele se lembra de sua mãe o levando para um abrigo, onde ele foi forçado a ficar preso em uma cadeira e a ficar sentado por horas perto de uma colmeia. E o que esse garoto está sentindo? Ele não quer ficar ali. Ele não quer ficar ali. E ele pode sair? Não. Mike inicialmente desenvolveu essa fobia devido a essa experiência de infância. Ele estava em uma situação que não podia controlar. A maioria dos traumas são traumáticos porque não estamos no controle. E naquela hora, todas as vezes que sentimos medo, nosso corpo está aprendendo instantaneamente. Só é necessário um acidente de carro, um assalto, uma coisa que você ouve ou vê te assustar profundamente para seu corpo aprender. Agora o Dr. Gergovich irá ajudar Michael a mudar sua maneira de reagir às abelhas, substituindo a dolorosa experiência do passado por uma nova mensagem positiva. Para isso, ele pede que Michael se imagine de volta ao abrigo no momento em que seu trauma de infância surgiu. Muito bem. Se dissermos para esse garoto de 3 anos, se sussurrarmos para ele que ele está seguro, que nada de mal irá acontecer a ele, e ensinar a ele como se sentir seguro e confortável lá, o que esse garoto de 3 anos precisa ouvir? Agora que ele está seguro e se sentindo bem. Que elas não vão machucá-lo. Que elas não vão machucá-lo. Isso mesmo. Que ele está seguro e que ninguém irá machucá-lo. As abelhas não vão machucá-lo. Então por que você não diz isso para ele? Você pode sussurrar para ele. Ele voltou para aquele lugar, tinha 3 anos de idade. Ele foi capaz de voltar e literalmente recriar aquela experiência. A história em si não mudou, mas a perspectiva pela qual ele a vê mudou de um medo para tudo bem, elas não vão me machucar. Veja como ele está se sentindo mais confiante. Ele tem uma relação especial com essas abelhas agora. Elas são amigas dele. Quero que você imagine que está levando esse garoto de 3 anos pela mão e que vocês estão saindo da pequena casa e estão vendo o sol e entrando num jardim onde há flores. E você está reforçando que ele está seguro. Depois de apenas 1 hora de hipnose, o subconsciente de Michael desaprendeu a ter medo de abelhas. Será? Oi, como você está? Você se lembra o que fez? Lembra onde foi, o que fez? Não? Tudo bem. Um transe hipnótico é como sonhar acordado. Depois de acordar, algumas vezes os pacientes ficam desorientados. Tudo bem se nós colocarmos algumas abelhas em um vidro para você olhar? Você está pronto? Acho que sim. Temos aqui algumas abelhas em um vidro pequeno. Me diga quando estiver pronto para olhar para elas. O que você vê? E, mais importante, como está se sentindo? Está indo muito bem. Eu estou meio que surpreso que eu
Estou aqui olhando para um bando de abelhas e... eu me sinto totalmente relaxado. Não é ótimo? Por que Michael desenvolveu medo de abelhas e não medo da sua mãe? Pela evolução, é possível que seja inadequado para uma criança ter medo de sua mãe. Em legítima defesa, a mente de Michael pode ter culpado as abelhas pela sua confusão e sua dor. E isso originou sua fobia. Pode entrar, Cat. Como ele se saiu? Só para te mostrar como o Michael se saiu muito bem, deixe que ele mesmo te mostre como ele se saiu bem. Eu estou aqui sentado, ouvindo as abelhas. Eu não acredito nisso. Nossa, agora podemos viajar com as janelas do carro abertas. E eu sei que não vou morrer. Bem, o Michael se saiu extremamente bem. Ele fez isso sozinho. Eu sei. Eu te amo. Ele nos contou uma história que descreveu um sério abuso infantil que o ensinou a ter medo desses insetos. Nós sugerimos que aprender a superar essa fobia de abelhas era também uma forma de curar as feridas que foram criadas por uma mãe abusiva. Em poucas horas, toda a atitude de Michael com relação às abelhas mudou. Depois de 5 décadas, ele foi acordado do seu pesadelo. Mas curar todas as feridas do passado pode levar muito mais tempo. No dia seguinte, Michael tenta algo que antes era impensável. Tudo o que posso dizer é que isso é fantástico. Eu nunca pensei que seria capaz de segurar um vidro com abelhas. Elas estão voando por aqui, eu nem havia percebido. Isso é surpreendente. Vem cá, garota. Michael parece estar curado, o que é bom, pois as abelhas não sairão dali. Na verdade, as abelhas africanas estão lentamente se espalhando pela América do Norte. Ninguém pode prever até onde elas irão. Depois de cruzar a fronteira dos Estados Unidos, elas avançaram um pouco, mas sua expansão em direção ao norte diminuiu. Talvez elas finalmente estejam encontrando o equilíbrio. O pesadelo de um homem acabou. Mas encontros com essa espécie agressiva tendem a aumentar nos próximos anos.